Antes, né? Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Acho que nós estamos já há 1 ano e meio ou 2. O Gustavo Soler pode até me ajudar, que eu sou meio ruim em relação a datas, né? Eu acho que já para 2 anos. Esse horário das 6 horas era horário político que a Rádio Bandeirantes fazia. E aí a gente teve a oportunidade de ter uma proposta para poder fazer esse programa e com muito esforço, muita honra, pegar um microfone tão forte como o da Rádio Bandeirantes, tentar tornar o programa das 6 às 7h30, que é os donos da bola, como liderar, né? Ganhar de Transamérica, CBN, buscar aí o equilíbrio, né? Para falar para vocês de esporte, que essa hora você está no trânsito, né? Essa hora você está voltando para casa. Às vezes você está tão desacorçoado, né? Com o trabalho, com as coisas erradas que acontecem no trabalho, com as coisas boas também, né? Com o buraco que você pega e fura o pneu do seu carro, com os assaltos, roubos, furtos, né? E às vezes o rádio, às vezes não. O rádio é um companheiro inseparável. Mais que esposa, mais que marido, mais que filho, mais que tudo. O rádio te informa o que você precisa saber da notícia. O rádio te informa o que você precisa também ter o entendimento da notícia verdadeira, né? E ela é atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas hoje, em Instagram, Twitter, podcast para ganhar dinheiro, né? Eu não dou entrevista para podcast nenhum. Só dei pro Mano Brown. Que por sinal acho que foi uma das melhores entrevistas que ele fez. Apesar do Paulo do Vale achar que foi do Ronaldo Fenômeno, que é que não tem problema algum, e que foi boa mesmo, né? Deu muito mais ênfase pro Ronaldo Fenômeno do que pra mim, né? O Paulo do Vale, né? Achando que ele era meu fã. Para com não, isso. é verdade. Tô brincando. Larga a mão, tô brincando. Mas o do Ronaldo foi boa também. O que eu ouvi o Pedro Ramírez falar hoje na Rádio Bandeirantes é a pura verdade, né? O que eu estou dizendo do rádio? Que eu quero chegar no Thiago Leifert. Se fosse eu que tivesse falado o que ele falou, os lacradores estariam me matando. Talvez a Band me mandasse embora. A rádio, a televisão. O que eu falei hoje dos donos da bola, durante 40 minutos, eu falei tudo do meu coração. Eu estou numa tristeza. Eu tenho 16 anos de jogador profissional. Profissional não, de atleta, de jogador de bola. E tenho mais, vai botar 20, vai. Dá 36 anos de jogando bola e televisão. E eu tenho 56 anos. Tava falando pro Veloso hoje. Eu e ele conversando da vida com essa tragédia, com a menina Gabriela. Eu falei, minha filha tá viajando, cara, voltou tudo. Eu fiquei 20 dias desesperado que a minha filha tava viajando pra Europa. Só que eu falei pro Veloso, você já viajou pra Europa sozinho? Não, eu também não. Sozinho, assim, igual minha filha saiu, sabe? Nunca. Tenho 56 anos. Eu acho que nunca vou fazer isso. E aí, Felipe Veloso, graças a Deus que a gente pode, né, irmão? Fazer isso pros filhos, né? A minha filha foi pra Madrid, foi pra Barcelona, pra Berlim, pra Munique, Mallorca. Foi pra um monte de lugar. Beijou bastante, namorou. Ela conta tudo pra mim. Tudo que ela fez, ela conta pra mim. Que ela bebeu, o que ficou bêbada, o que ficou sóbria, o que foi pra ver na igreja, foi no teatro, foi tudo. Falei, que legal, filha. Papai tá super feliz. Cara, aí de manhã hoje, eu venho com a notícia que essa menina, e aí é aí que eu quero chegar, sacou? Se ela estivesse na torcida organizada da Mancha, se ela tivesse na Gaviões, na Independente, na torcida jovem,
em qualquer torcida organizada do mundo, ninguém tem o direito de tirar a vida dela. Ninguém tem o direito. E quando você banaliza, como foi banalizado pelo Thiago Leifert, pelo outro cara que está junto com ele lá, e mais o outro, porque quando você está em 3 pessoas, ou em 5 pessoas fazendo um programa de televisão, isso quer dizer que o que eu estou falando aqui é o que o Paulo do Vale, o Gustavo Soler, o Pedro Ramírez e também a Aline pensam do mesmo jeito que eu. Porque senão eu não preciso deles. Então eu faço programa sozinho, né? Mas não é isso. Cada um tem a sua visão da vida. E quando você banaliza uma morte de uma criança de 23 anos, de uma menina que tinha um amor incrível pelo Palmeiras, de um amor incondicional pelo clube dela, e que isso aconteceu antes do jogo, que eu não sabia, só fiquei sabendo hoje. Ela perdeu a vida porque um bandido infiltrado e torcedor joga uma garrafa. E a hipocrisia tá tudo aí, tá? Tá tudo junto. Joga uma garrafa que o jornalista ou qualquer radialista não pode entrar com o jornal, não pode entrar com uma banana, não pode entrar com uma maçã. Não sei se vocês que estão me ouvindo sabem disso. Não pode entrar com radinho de pilha mais. Não pode entrar com nada. Aí fora do campo, onde ela tá se divertindo, ela tá ali com os amigos, com o pessoal da Mancha ou não, com o pessoal do... Não importa. Ela só tava ali para ver o time dela jogar e ganhar. Ou perder e empatar, que faz parte do jogo. Aí, os caras vêm, Thiago Leifert, quem quer que seja, com ele lá, que eu não falo o nome dessas pessoas. Porque quem me odeia, me odeia. Quem me ama, me ama. Mas eu não deixo de falar absolutamente nada aqui, nem no Baita Amigos, nem na minha rádio Craque Neto, e muito menos nos Donos da Bola, e muito menos no apito final que eu vou estrear agora, no domingo às 22 horas. E banaliza a morte de uma menina que teve a jugular rasgada, que teve 2 paradas cardíacas, que só tinha 23 anos, e que eu disse hoje que é diferente do meu irmão que morreu. Meu irmão morreu de câncer, pâncreas, e que eu pedi para Nossa Senhora Aparecida e para Deus e para Jesus levar o meu irmão embora, porque ele estava sofrendo tanto que eu não queria mais ver meu irmão ali. Mas essa menina não. Tiraram a vida dela de uma maneira mais cruel do ser humano. Primeiro, porque é um covarde. Segundo, porque está em bando. Terceiro, quando ele joga uma garrafa estilhaçada, ele tem a intenção de matar. Se não tivesse, também tinha intenção de matar. Um cara como esse tem que apodrecer na cadeia o resto da vida. E quando eu banalizo a morte de uma menina, porque talvez estava em outro portão, ou porque talvez estava junto com a Mancha, e que ela é da Mancha, qual o problema? Então quer dizer que a gente, quando morre uma pessoa da torcida organizada, a gente vai aplaudir? Quando morre alguém da torcida organizada do seu clube que está aí, a gente vai aplaudir? A gente quer a morte das pessoas? A gente quer a morte de uma menina que tinha uma vida inteira pela frente? Eu não sei se ela é mãe ou não. Eu vi o vô dela dando entrevista. Cara, se essas pessoas que fazem podcast, essas pessoas que estão na mídia como eu, têm esse tipo de comportamento, a gente tem que repensar em quem a gente escuta
em quem fala a verdade, em quem dá opinião, em quem demonstra amor, em quem demonstra gratidão de estar aqui. Uma menina como essa jamais poderia ter morrido e ter tirado a vida dela, mesmo se ela estivesse bebendo, se ela estivesse na mancha. Ué, então quer dizer que todo mundo da mancha verde, que é alviverde, é bandido? Todo mundo é Gaviões é bandido? Todo mundo é independente e bandido? Eu sempre fui e sempre serei favorável à torcida organizada. Mas o que está acontecendo com as torcidas, tem que ter uma força-tarefa e saber quem é bom, quem é ruim, cadeia. Agora, vincular uma morte, porque essa menina poderia estar juntamente com o pessoal que ela gosta, da Mancha Verde, vincular que talvez uma pessoa como essa estava procurando a morte, depois não adianta pedir desculpa. Eu não aceito. Por quê? Porque o que falou é o pensamento. A desculpa veio depois das críticas. Porque a internet, gente, ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Quem não tem capacidade para saber que você vai ser crucificado e maltratado na internet, você sai do Twitter, sai do Instagram, sai de tudo. E eu já pensei muitas vezes em sair, mas eu não tenho esse tipo de... Por exemplo, quando eu fui roubado e o Cascão, teve um cara dos Estados Unidos que fez um TikTok colocando que estava certo eu ser assaltado porque eu sou Lula, que eu votei no Lula. Votei mesmo no Lula. Votei mesmo. E qual o problema de eu ter votado no Lula? E você que está aí no carro, que votou no Bolsonaro? Não é por causa disso que eu te odeio. Não, pelo contrário. Eu não odeio ninguém. E nós não deveríamos mais ter esse tipo de ódio. Porque o ódio que a gente está tendo hoje é do ser humano. A gente está tendo ódio porque você é palmeirense, você é corintiano, você é são paulino, você é flamenguista, você é atleticano. A gente tem ódio que você é Lula, que você é esse Bolsonaro, Michel Temer, Fernando Henrique. As pessoas estão se matando porque é de direita, porque é de esquerda, porque é comunista. Mas ninguém mais respeita o ser humano, né? Ninguém respeita o pai, a mãe, o avô, a avó. O que mais a gente está vendo hoje é a falência das pessoas. Quando uma criança como essa morre com a sua jugular cortada por uma garrafa de cerveja, aonde dentro do campo, 100 metros adiante, é proibido cerveja, e ela morre com 2 paradas cardíacas, numa vida inteira pela frente, desculpa, essa raça tem que ser pensada de uma maneira diferente. Eu já disse isso várias vezes, vou repetir. Isso é uma raça que não deu certo. O ser humano não deu certo. Ou vai dar certo daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos. Mas essa agora aqui não deu certo. E se a gente for ter jogo, e vai ter, futebol não ajuda, no meu ponto de vista hoje. Pode ser que eu mude amanhã, mas eu tô com nojo do futebol. Eu tô com nojo de quem joga, de quem apita, de quem vai no campo, de ter que torcer pro meu time não cair, de ter que torcer pro time que eu não torço para não ganhar mais,
desse futebol, eu tenho nojo. Eu tô com nojo. Tô com nojo. Mas é um nojo tão forte que quando eu falo, dá vontade de vomitar. Quando eu olho essa menina agora aqui, que é difícil eu olhar, a gente ter que dar a notícia de todo mundo usando a foto dela nos seus Instagrams da vida, Twitter, como nós estamos fazendo agora, e saber que nada vai acontecer. Que a família perdeu uma filha, que o namorado ou a namorada, que ela não pode estar mais aqui, que ela não pode acordar, que ela não pode ver o sol, que ela não pode beijar, que ela não pode ir num shopping, que ela não pode ir em lugar nenhum mais, porque ela perdeu não, tiraram a vida dela. Então o futebol para mim hoje, sinceramente, é um bando de nojento, é um bando de capitalista, oportunistas, só querem dinheiro, jogador que só quer ganhar dinheiro, dirigente que só quer fazer negócio, televisão que só pensa no comercial. Eu que estou aqui trabalhando não deveria estar. Então, se você que está me escutando, se você está com nojo do futebol hoje, eu compartilho com você. Esse nojo que dá uma angústia de dentro, que dá vontade de vomitar todas as coisas erradas que eu já fiz no mundo. Tudo que eu já fiz de mal para as pessoas. Mas por outro lado, a gente sabe que muita gente depende do futebol. Futebol é a alegria do povo. Mas esse futebol de hoje não é. Desculpa, mas é diferente de quando eu joguei. Esse futebol de hoje ele é medíocre. As pessoas são medíocres. Os comentaristas são medíocres. Quem faz podcast é mais medíocre. Eu sou medíocre. Só que eu posso falar por mim só. Eu nunca deixei de brigar por pessoas que precisam da minha voz nos meios de comunicação, de comunicação que eu faço. Que é a minha rádio, do Sidney, que é a Rádio Bandeirantes, que é os programas que eu faço na Band Esportes. Porque essa menina que está aí, na foto no YouTube, ela não deveria estar morta hoje. Para mim, quem deveria estar morto é quem jogou. E esse é um pensamento meu, tá? Eu não sou Jesus que tomou um tapa no rosto e deu o outro, que perdoou. Eu não. Eu quero esse cara, mas de um jeito bem cruel, que ele sofra, mas que sofra muito, mas que sofra demais do que ele fez com essa menina. E aqueles que julgaram essa menina, falando que ela estava na torcida organizada, que ela estava no portão errado, só desculpa não vale. Só desculpa é muito pouco. Só desculpa é muleta. E para terminar, como tem programa aí até 7h30, tem um monte de coisa para falar, e que eu vou falar bem pouco depois que eu terminar aqui. Só desculpa das pessoas que fizeram com que essa menina, que é da Mancha, talvez ser responsável pela morte dela mesma. Só desculpa é muito pouco. A gente precisa fazer mais. Eu preciso, a Band precisa, os comentaristas precisam, a rádio precisa, porque é muito fácil todo mundo ficar escrevendo na porra do Twitter, no Instagram. A gente precisa fazer, a gente precisa agir. Pra mim, pra terminar, não tinha que ter rodada essa semana inteira. Não tinha que ter jogo de ninguém. Não tinha que ter nada. Porque aconteceu no ônibus do Corinthians, aconteceu no Campo dos Santos,
aconteceu no Vasco, aconteceu com o Luan, aconteceu com muitas pessoas, acontece toda hora. E eu disse aqui, nos donos da bola, que não importa que eu seja Lula, a minha opção política é a minha opção política. Aqueles que não querem me ouvir porque eu votei no Lula, desliga, muda de estação, vai para quem votou no Bolsonaro. Liga na Jovem Pan. Vai lá na Jovem Pan, vocês escutam lá. É só uma opção política. Agora, aqueles que são bolsonaros e que são da minha família, que eu amo, a gente convive muito bem. Tem gente da minha família que nem vacina tomou, porque eles não acreditam, e que eu respeito, só que não vai na minha casa. Esse é o meu comentário aí, Gustavo Soler, Paulo do Vale e Pedro Ramiro. Boa noite, craque. Abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Realmente uma segunda-feira muito triste, não só no âmbito do futebol, né? Mas mostra como a sociedade, de forma geral, é uma sociedade violenta, uma sociedade que permite que diversos crimes aconteçam no dia a dia. E esse que aconteceu no último sábado tem, né, uma vítima fatal, uma jovem de apenas 23 anos de idade, e que é o reflexo do dia a dia, não só de São Paulo, né, que é uma cidade que a gente fala sempre todos os problemas, uma cidade que se você sai na rua se percebe que está largada, abandonada, né, por falta de estrutura, falta de um monte de coisa, e é um reflexo social do país também, né, craque? E aí não com relação ao político que hoje está, é algo que já vem de muitos e muitos anos, e nada do que é pregado também pela classe política é cumprida, né? Nessa questão de, vota em mim que eu vou garantir a segurança pública. Ninguém garante nada, muito pelo contrário, né? Então nem aí pra muita coisa, só no discurso extremamente raso, e no final das contas quem sofre é a população, e no último sábado quem acabou sofrendo e pagando com a própria vida foi uma jovem de 23 anos de idade que estava ali. E que não importa se ela tivesse a mancha. Exatamente. Deixar bem claro isso. Exatamente. Sei que vocês pensam isso. Não, ela não... Eu já vi o que você escreveu. Ela não tem culpa nenhuma de ter sido morta, né? Muito pelo contrário, ela foi a vítima, e culpar a vítima é algo extremamente inaceitável. Bizarro. E ainda querer mentir sobre o que poderia ter acontecido para que resultasse na morte dela é pior ainda, né? Eu vi, viu nada. Contou mentira ali para variar, mais uma mentira que foi contada, né? Então, sempre tem que ter o respeito, primeiro pela vida e depois por aquilo que é de responsabilidade, né? Que é trazer o que é correto, o que realmente aconteceu. O problema é que depois eles tomam pau na internet. E aí pede desculpa. Aí eles pedem desculpa. Mas a maioria das pessoas são assim. E aquela desculpa bem nojenta, né? Isso, que era melhor nem ter pedido, nojenta. né? Fala, mas vocês têm que entender também. Não, né? Vocês têm que entender. Você tem que ser decente, saber pedir desculpa também, que nem isso foi capaz, né? Mas, infelizmente, segunda-feira triste no mundo do futebol, e uma segunda-feira que infelizmente reflete, né, o que é o nosso país, né? Um país que na violência muita coisa infelizmente é resolvida, muita gente morre de bobeira no país, e infelizmente a Gabriela foi uma vítima não só do futebol, não só do produto esportivo, mas uma vítima do que acontece no dia a dia da sociedade. Pedro Ramiro. E Pedro, fala pra mim, pra todo mundo que tá aqui, dá os números que você deu na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, craque. Boa noite pra quem nos acompanha. Hoje tá bem difícil mesmo, tá bem complicado de falar e... Mas é legal você dar esses números. Mas a gente falou há 2 semanas aqui no Donos da Bola que a gente esperou 272 pessoas morrerem depois do rompimento da barragem da Vale, para perceber que nem acharam o corpo ainda. Pois é, que as barragens da Vale estavam com vários problemas que precisavam ser relacionados, solucionados antes. Mas eles fazem propaganda na Globo. E continuam fazendo propaganda. Direto, que nós somos demais, papapá. E vocês acreditam nisso. A gente esperou 238 mortes para perceber os riscos da chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio. E que vão morrer gente, mas
A próxima chuva que tiver. Vai. Aliás, essa foi a terceira tragédia. No ano passado foi a terceira tragédia envolvendo a cidade. Inclusive existia a planta, já com alguns historiadores e também pesquisadores já tinham a planta desde a época de Dom Pedro, mostrando que a cidade corre um risco enorme há muito tempo desse tipo de vazão. A gente esperou 10 jovens morrerem num centro de treinamento para perceber que que ninguém foi preso. Pois é, que ninguém foi preso. E que para perceber que as crianças não podem ficar num container. Coisa básica. No micro-ondas, né? Então, assim, o craque, a gente observa e é difícil... Mas a gente não pode deixar de falar. Não pode deixar de falar. É difícil, mas a gente porque não as pessoas pode... esquecem. Quem tá ouvindo a gente, às vezes esquece. Que as pessoas em Franco da Rocha morreram. Que teve um prédio agora em Recife. Que caiu. Mas sabe que os bombeiros viram que aquele prédio já tava para cair? Sabe que ninguém percebeu nada disso? E teve gente morrendo por falta de oxigênio na pandemia. Isso. Que por sinal eu mandei 6 de 50. Acho que não sei se fala 50 litros, eu acho que é isso. Cilindros, né? 50 cilindros para Manaus. Que por sinal o Bolsonaro, o presidente de muita gente, que muita gente gosta, e que tá tudo bem, cada um faz o que quiser da vida, e pensa o que quiser, o Bolsonaro vai fazer. Covid. Tá aí, 700 mil pessoas morreram. Então, a gente tem que entender tudo. Mas também tem muito político que fez coisa errada também. Né? E o nome disso, né, craque, é tragédia anunciada, né? Todo mundo sabia que isso Ninguém mais fala dos Yanomamis, né? Que morreram de fome, né? Alguém mostra, a televisão, a Globo mostra. Nós mostramos. Se as crianças estão morrendo de fome lá, os índios ou não. As crianças, sem comer nada. A gente mostra ou não? Não, né? Então hoje, quem a imprensa mostra é só a Gabriela. Ou é mentira minha isso aí? Desculpa. Pode falar, Pedro. Desculpa. A gente não fala mais do caso, por exemplo, do caso do menino Miguel, que caiu de um apartamento, porque a patroa ficou responsável por olhar o menino de uma empregada doméstica que estava trabalhando e pediu para ela olhar por alguns segundos. A patroa que envolvida, inclusive, com a prefeitura ali de Recife. A gente não fala das mais de 14 crianças que são baleadas praticamente todo ano no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, né, craque, é o que você comentou. Aqui no Brasil, e aí tem culpa disso a mídia também, as coisas acontecem e a gente esquece. Vão aparecendo outras notícias, vão aparecendo outros acontecimentos e a gente esquece. Então é importante a gente lembrar. E vocês, como mais jovem, o que você falou na Rádio Bandeirantes foi muito legal, porque mostra coisas que as pessoas esquecem. Sim. Quantas mulheres são mortas hoje de feminicídio? Quantas mulheres são mortas hoje porque o marido, o vagabundo, não deixa ela viver para ter uma outra vida? Quantas mulheres apanham hoje? Mas aí a gente tá preocupado com o seu time, né? O Palmeiras, o Abel não foi suspenso, o sistema, o Corinthians, não sei o quê, o Flamengo. A gente já tá preocupado com isso. Tá certo. Eu sou outro tipo de comentarista. Eu sou outro tipo de apresentador. Eu não sou esses, não. Que vou usar de uma morte, vou usar de artifícios. Mas eu não sou esse tipo de gente. E aí, Pedro e Paulo do Vale? É só para encerrar, craque, né? E até o Paulo do Vale fez hoje uma análise que eu li o texto dele na Gazeta de São Paulo e assim, acho que é essencial. A gente tá sem vontade, obviamente, a gente precisa falar, mas a gente tá sem vontade de falar de futebol, porque é um caso difícil. Mas assim, tem uma coisa que eu acho que parece o mínimo, mas muita gente não sabe. Você não é obrigado a gostar do time de ninguém. Você não é obrigado a gostar do time adversário, você não é obrigado a gostar do seu rival, mas você é obrigado a respeitar. Mas o cara que joga uma garrafa de cerveja quebrada, estilhaçada, pro outro lado, onde tem um monte de gente, ele quer matar alguém. Ele quer. Ele quer matar alguém. E ele conseguiu matar uma menina de 23 anos. Poderia ser eu, craque, ali. Tem a minha idade. Poderia ser sua filha, poderia ser pessoas próximas da gente. Mas os meus filhos não vão mais em jogo de futebol, não. Sim. Já ia muito pouco. Agora não vão, estão proibidos. Eu não gosto de proibir.
Eu não gosto dessa palavra proibir, mas eles nunca mais vão no estádio. Meus filhos não vão, e eu também não. Paulo do Vale, eu vi você escrevendo na Gazeta, pode falar. Assim, hoje foi uma segunda bem complicada, porque a primeira coisa que a gente se deparou, né, quando acordou, foi justamente com essa confirmação da morte da Gabi. E é uma segunda pós-rodada que normalmente, né, por exemplo, eu acordo, eu gosto de passear com os meus cachorros antes de treinar. E a gente sempre tem aquela resenha ali com o porteiro do prédio, né, de, foi pênalti, o Botafogo disparou, seu time já não tá mais vendo o Botafogo no horizonte. Não, meu, seu não mesmo. Pois é. E a única coisa que eu senti foi um nó na garganta e eu só consegui dar bom dia. Não, uma angústia. Eu falei, como que eu vou falar de futebol hoje? Com isso que aconteceu no Allianz Parque, com uma jovem morta na frente de um estádio de futebol. Como que eu vou falar por um pai de uma menina que é seguro ele levar a filha no estádio e que esse papo de torcida única não adianta nada, mesmo achando que de fato não adianta. E não adianta mesmo. Que a violência não diminuiu. Sim, mas como que eu vou falar por um pai? Como que hoje eu vou questionar e que de fato aconteceu um erro da segurança pública, sendo que a gente deveria dar segurança no estádio de futebol, não deveria ser por parte, né, da segurança pública, deveria estar ocupada com outras coisas, mas que a gente não tem como apresentar esse tipo de condição e essa segurança pública falhou ali no momento de separação das torcidas. Como que eu vou falar sobre isso se tem uma família que está destruída nesse momento por conta de uma filha, de uma irmã, de uma neta, de uma amiga, de uma namorada que perdeu a vida porque estava num jogo de futebol? Como é que eu posso pensar da Gabi, que não tá mais aqui, porque ela é da Mancha, tava no lugar errado? Isso. Então quer dizer que quem é da Mancha pode morrer todo dia? É isso? Não pode. Exato. E aí, assim como você falou, craque, eu acho que não deveria ter rodada, os estádios deveriam ser lacrados. Verdade. A gente não deveria tá falando, a gente deveria estar pensando na Gabi, só na Gabi, porque daqui 1-2 semanas a gente vai parar de falar da Gabi, porque o futebol vai jogar um outro corpo na porta da nossa casa. Quando a gente estiver saindo na rua, a gente não vai conseguir falar de futebol, nem da Gabi, porque a gente vai estar falando de uma outra vítima. Então, assim, se isso aqui não parar, sabe, assim, hoje é o dia do torcedor... Não, tem que ter força-tarefa. Ou a gente vai fazer alguém sofrer. Quem tem que sofrer? Os torcedores, os clubes, a Conmebol, a CBF, alguém tem que sofrer. O que eu quero dizer com isso? Para o campeonato hoje, alguém vai sofrer, certo? Quem comprou ingresso, os clubes que precisam de dinheiro, não vai ter rodada. Ou a gente vai ter que fazer isso, lembra quando a gente falou, vai ter morte, vai ter morte, vai ter morte. Morreu a Gabi. Aconteceu alguma coisa pro esporte, pro futebol? O que aconteceu? É só o pessoal colocando no Instagram a foto da menina e também os pêsames para a família, um memorando do Palmeiras, um memorando de todo o que aconteceu de fato, de realidade, para acabar com isso? O quê? Uma coisa eu só queria saber. Absolutamente nada. Nada. Amanhã o Corinthians vai entrar em campo, quinta-feira tem clássico entre Palmeiras e São Paulo, e a família da Gabi tá destruída, os amigos estão destruídos. Hoje, a gente fala, né, o futebol era para ser uma distração para as pessoas. Hoje eu queria não trabalhar com futebol, eu sou muito grato às oportunidades que a vida me deu e me dá. Mas hoje eu queria esquecer o futebol e trabalhar no banco, entendeu? Para me distrair com alguma coisa, porque é muito difícil pra gente que trabalha com isso ter que falar sobre isso e ter que falar sobre outros assuntos. Só que a gente tem que ter opinião, porque as pessoas que estão nos ouvindo, vocês que são mais jovens, eu que tenho idade para ser pai de vocês, quem tá no rádio agora, tá ouvindo e falando assim, pô, aquele moleque falou a verdade, aquele outro moleque falou a verdade, aquele outro moleque falou uma coisa séria, aquele babaca do Neto, eu não gosto dele, mas ele falou certo. Não, eu tô com nojo, angústia, mas eu tô trabalhando, porque eu preciso trabalhar pros meus filhos e para mim. Então, nós temos que mostrar a indignação e como reverter isso, não tendo futebol, não tendo rodada, não tendo. E colocar quem fez na cadeia e também a hipocrisia de que dentro do campo não pode vender absolutamente nada e 10 metros pode vender tudo. Não é hipocrisia?
E ó, quero dizer, não é só com o Palmeiras, é com todos os clubes, em todos os jogos. Vende bebida, pinga, maconha, cocaína, vende hi-fi, vende refrigerante, vende tudo. Tudo. O que você precisar tem num estádio de futebol, fora do estádio de futebol. É mentira minha, gente? Não. E normalmente não são nem as pessoas que pagam os impostos para vender produtos, né? Normalmente é o pessoal que tá na rua ali mesmo, né? Que não tem fiscalização, tem nada e já era. Pode terminar, Paulo. Não, é isso. Eu não tenho mais o que falar. Eu agradeço sempre por ter uma figura como você hoje que realmente cumpre o papel de comunicador, que vai muito além, e eu tenho a honra ainda de trabalhar com você e ter esse espaço. Mas hoje era um dia que eu queria... Assim, a gente se obriga mesmo, porque a gente sabe que é a nossa função, mas hoje eu queria ficar quieto, cara. Eu também. Queria ficar quieto. Eu também. A gente vai pro break, a gente até passou de tudo, né? Bora pro break. Bora.